Eu quero saber de você o seguinte, cara. Cabeça de impressão da Epson. A diferença de eu utilizar uma tinta original e de uma tinta de boa qualidade. Depois a gente fala de tinta de má qualidade. Mas uma tinta de boa qualidade e uma tinta original, qual é o tempo de vida útil de uma e da outra, falando em cabeça de impressão? Na Epson, a diferença é quase zero, próximo de zero. Tá. A diferença, tá? Por mais que a Epson vai bater, cara, e cada um vai vender o seu peixe, vai bater. E eu dou razão à Epson porque ela só pode garantir aquilo que ela testou, tem estudo, tem todo o esmero e tem controle do processo, aquilo que ela vê. Mas, justamente pela tecnologia de acionamento da Epson, você basicamente ali, cara, o cara que não quer errar numa tinta, era só ele usar componentes de qualidade, ser criterioso na filtragem e tratamento de água, tá? Basicamente é isso. E é lógico, os componentes de uma tinta que hoje estão dentro de uma tinta original. Por exemplo, nós hoje com o espectrofotômetro químico, a gente consegue saber os compostos que tem numa tinta original. E hoje, participando do desenvolvimento de tinta, a gente analisou a tinta original. A tinta original foi o nosso ponto de partida. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, quando alguém me pede da tinta, cara, nós, em alguns aspectos nós conseguimos superar a tinta original, porque a tinta original foi o nosso ponto de partida. É uma tinta paralela de um custo mais alto, mas a intenção sempre foi fazer uma tinta paralela onde o litro ficasse equivalente ou fica um pouquinho mais caro o valor final para o consumidor final de um refil de 70 ml, 100 ml da original. Tamanha diferença. E com uma qualidade que em alguns aspectos consegue superar a original. E no Brasil nós temos algo que lá fora eles não têm, que a Epson não tem, fazendo a tinta na Indonésia, na Tailândia. Os fabricantes da China não têm, na Coreia não tem, na Alemanha não tem. Nós temos a melhor água e a tinta é pelo menos 90% água, tá? E nós temos a água no Brasil que menos precisa de modulação, ela ser modulada e tornar ela adequada para o uso na tinta. Nós já temos uma tinta que já vem com a nossa matéria-prima é a melhor do mundo, tá? E por isso que a gente consegue também, tem totais condições de ter a melhor tinta a nível global. Então, vendendo o meu peixe, a tinta em kit hoje, ela foi toda ela desenvolvida e feita dentro desse critério. E quando você analisa longevidade numa cabeça de impressão, no quesito Epson, que foi a tua pergunta, a diferença vai ser zero. Porque ela tendo ali todos o componente, viscosidade, condutividade que a tinta tem que ter. Que o que vai interferir muito? Ela não pode ter um desequilíbrio a ponto de gerar entupimento. A cabeça de impressão ela é um componente de capilaridade interna microscópica e dependendo do tamanho de partícula ou algum componente que tenha na tinta, pode dificultar a fluidez da tinta na capilaridade interna. Se ela tem uma boa filtragem, tem um bom equilíbrio de corante, uma carga que não vai ter problema de restrição, não vai produzir residual que vai entupir o filtro da cabeça. Toda a cabeça de impressão, o primeiro estágio, entrou por aquele pininho de alimentação, ele passa pela filtragem. Tem um filtro ali, uma trama metálica bem fininha, que é para a tinta conseguir, só passa por ali aquilo que está em condições de irrigar os injetores e fazer o acionamento adequado. Então, uma boa tinta, ela não fica gerando sedimentos ali naquele filtro, então, que vai interferir. E se você tiver uma tinta premium hoje, e nós temos, cara, nós temos hoje pelo menos aí existe um top 5, tá? Tem umas 2 chinesas, umas 3 coreanas que são muito boas, tem uma alemã, tem American Inkjet nos Estados Unidos, e no Brasil nós queremos compor esse top 5 global aí com a tinta. Que é a ProInk. Que é a ProInk. É a ProInk, isso aí. Tá. Isso e me aí. diga uma coisa, acontece muito, essa até é uma dúvida que eu tenho, porque acontece, eu imagino que muita gente não sabe, mas em alguns modelos da Epson, não sei se são todos, a tinta preta ela é pigmentada e as coloridas são tinta corante. Isso aí. Né? Então, eu acredito que se você, por exemplo, você compra uma impressora nova da Epson, ela vem com a tinta pigmentada preta.
E aí chega na metade ali, você fala, meu, vou comprar uma outra tinta, aí você desavisadamente vai e compra uma corante e mistura. Essa mistura da tinta preta que a pessoa colocou, que seja um meio a meio ali, ela estraga a cabeça de impressão ou ela só vai ela vai diminuir a qualidade da impressão? Gustavão, pelo racional aquele que a gente comentou há pouco, da capilaridade interna microscópica da cabeça de impressão, você imagina quando você mistura duas bases diferentes. Alguém aqui já misturou uma tinta base solvente com base d'água para ver o que vira? Vira uma borracha interna ali. Tá. Ela incompatibiliza. Na tinta pigmentada e corante acontece isso não porque a base é a água para as duas, mas a tinta pigmentada, o corante, ele não tem tamanho de partícula. O corante, ele tem um fator químico dele que ele solubiliza completamente com a solução aquosa. Então, ele não tem tamanho de partícula resultante. Ele é fluido, ele é água, 100%. Só que a tinta pigmentada não. São micropigmentos que passam por moagem, eles ficam no tamanho de partícula ideal, capaz de passar por esse filtro e passar por toda a capilaridade interna, só que somada a uma formulação corante, que aquele corante, ele solubilizou completo com a solução aquosa, mas ele deu um aspecto de viscosidade. Ele aumentou a viscosidade da formulação. Quando você soma essa tinta corante, que tem uma viscosidade elevada, com uma formulação que tem tamanho de partícula, a tinta pigmentada são tamanhos de partículas sólidos, ficam suspensos na solução aquosa, onde a água é só o veículo do pigmento. Quando você soma essas duas bases, cara, você aumentou viscosidade da tinta, você alterou completamente, cara. Então, assim, a gente não recomenda, em hipótese alguma, mistura de formulações de base diferente. Diego, você, então, se eu pegar uma tinta compatível pigmentada, posso misturar com a pigmentada original? Não, porque aí você tem soma de componentes. É a carga de pigmento de partícula sólida de uma somando com a da outra. Aí é pior, cara. É pior ainda. É pior ainda, Gustavão. Tá? Então, por exemplo, mas a cabeça de impressão, se você quiser comprar a impressora, não colocar a tinta pigmentada original e já ir para corante direto, não tem problema. É o recomendado. Tá. Ou se não, Diego, inicializei, meu cliente já está usando. A gente faz isso direto aqui, Gustavão. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre sublimação, né? Quanta máquina a gente pega aqui, o cliente inicializou com tinta original e aí descobriu a sublimação, descobriu a customização de materiais. Diegão, eu tenho uma Epson, eu vi nos grupos lá que o pessoal usa a minha Epson para trabalhar com sublimação. Posso colocar tinta sublimática por cima? Não, pelo amor de Deus. Traz ela. O que a gente faz? O racional de troca de formulação a gente usa o sugador ou um gerador de vácuo, que é justamente um aspirador de secreção, né, de líquido, e a gente esgota reservatório, duto, damper, cabeça de impressão e lava o sistema de limpeza da impressora, que é onde teve resquícios da formulação anterior. A gente lava, hoje a gente tem fluidos que fazem essa lavagem, consegue soltar todo o resquício, tem um poder de detergência, que até mesmo depois o residual desse produto que ficou no reservatório, ele pode se misturar com a tinta sem dano nenhum. Então, isso agiliza muito o processo de troca de formulação. E precisa, tá, descontaminar. Onde teve passagem da formulação anterior, você tem que lavar, tem que remover esse resquício, você tem que arrastar ela para fora do sistema para entrar com a nova formulação. E aí tem gente, pô, Diego, mas eu misturei e não deu nada. Calma, o relógio está correndo. Mais cedo ou mais tarde, vai dar. mais cedo, mais... E aí, Diego, em que casos que misturar a formulação dificilmente dá problema? Cara, assim, é difícil dar problema casos de mistura de duas boas tintas corantes, tá? Apesar de você ter ainda uma alteração de viscosidade. Você aumentou a viscosidade daquela resultante da mistura, tá? Então, mas é muito mais difícil. Ainda mais em clientes, por exemplo, pega numa gráfica rápida, que loca uma máquina tua lá que está com tinta corante. Você comprou uma nova tinta. Se você sabe que esse cara faz aí de 5 a 8 mil cópias mês, então ele tem uma alta renovação daquela tinta, um alto volume.
dificilmente dá problema de entupimento em clientes que têm alta renovação de tinta. Porque a tinta que vai reagir ali dentro, ela rapidamente é expelida no processo de impressão, então não vai dar aquele tempo de reagir, de aumentar a viscosidade de forma mais... porque, cara, a gente tem que entender uma coisa. Os corantes têm componentes ali dentro da formulação que eles são perecíveis, tá? Por mais que a gente use bactericidas, neutralizadores e tudo mais. Mas eles são agredidos por micro-organismos. E todo o sistema de impressão, ele precisa ter um respiro, entrada de ar para permitir a ida da tinta para dentro da cabeça de impressão. Por dentro, naquele respiro, vai entrar micro-organismo. Quando você vai abrir o tampão para alimentar de tinta, vai ter impureza do ar, ácaros e outras bactérias vão entrar ali dentro, e é onde ocorre o envelhecimento da tinta. Por isso, um cliente que tem um baixo volume de impressão, loquei uma Canonzinha, loquei uma Epsonzinha num cliente, contrato de 1000 cópias, que é o mínimo, só que o cara imprime 200 cópias mês e olha lá. O recomendado é depois de 18, 24 meses você recolher essa máquina. Por mais que, cara, tá uma delícia, né? O cara bota lá os duzentão todo mês, cara, tá mão. Você finge que nem existe. Cara, ele nem existe, cara, é uma delícia, né? E só que, cara, depois de 18, 24 meses, essa máquina tá muito propensa a começar a dar essas oscilaçõezinhas por causa da alteração e envelhecimento da formulação. Entendi. E quando você mistura, você simplesmente exponencializou a possibilidade de dar algum problema, cara, assim, em N vezes. É isso. E esse lance de eu falar assim, eu vou deixar esperar ficar bem baixa a tinta para eu pôr uma outra. Cara, a proporção da tinta, a proporção da mistura está também diretamente ligada ao potencial de dar problema. Então é menos provável. Minimiza. Só que já fica, você já tem um pouquinho de ml de tinta que está ali no reservatório que você está olhando, já tem a tinta que está no dumper, que está na cânula, está no dumper. Isso aí. Né? Então, tem uma perguntinha aqui, do Eliezer. Tem umas perguntas aqui, eu vou passar aqui só para a gente responder, que acho que é mais ou menos tudo sobre o mesmo assunto.